Deus, eu estou passando para deixar uma mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, o versículo 11, que diz: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Este capítulo, a qual tomamos por base bíblica, que está inserido dentro do livro de Lucas, dentro do Novo Testamento, dentro do Evangelho de Jesus. O capítulo 7, o versículo 11 de Lucas, vai nos narrar uma história bastante importante, uma história bastante impressionante ao nosso ponto de vista, porque há muitos ensinamentos para nós cristãos dentro deste contexto bíblico, porque a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 7, o versículo 11, Jesus ele vai entrar em Naim. Repara que quando Jesus está entrando nesta cidade por nome de Naim, a Bíblia diz que uma grande multidão está seguindo Jesus. Repara que Jesus ele é a pedra da esquina, a pedra rejeitada pelos construtores judeus, mas a pedra que se tornou a pedra principal da esquina, conforme Pedro diz que ele é a pedra, conforme Paulo diz que ele é a pedra. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a pedra principal, a qual a igreja está firmada em Cristo. Por isso que ele diz para Pedro: Tu és Simão, filho de Jonas, e sobre esta pedra que tu revelaste, quando Pedro revelou ali, totalmente conduzido, revelado pelo Espírito Santo de Deus, que revelou da parte dos céus quem era realmente Jesus, para Pedro, Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ao olhar para ele, vai dizer: na verdade, eu te digo que tu és Cefas, traduzindo Simão, filho de Jonas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus ele está caminhando, Jesus ele está prestes para entrar, quando mesmo vai entrar na cidade de Naim. A Bíblia diz que os seus discípulos, 12, está com ele, ou seja, Jesus está no meio do teu povo, no meio da tua igreja, mas repara, uma grande multidão está também seguindo Jesus, porque Jesus operava sinais, maravilhas e prodígios, ou seja, a multidão seguia Jesus. Se nós olharmos os tempos presentes, nós estamos presentes na face desta terra, nos tempos atuais, a igreja, ela que está seguindo o mundo, mas nós podemos olhar o que a Bíblia está nos traduzindo, a multidão que está seguindo a igreja que está edificada em Cristo, não precisa seguir ao mundo para ganhar o povo que está no mundo, para Cristo, para Jesus. É um mundo que tem que reconhecer que realmente precisa desta graça. É o mundo que tem que reconhecer que aquele que está totalmente a igreja edificado nele tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para limpar, tem poder para salvar. Jesus Cristo de Nazaré, porque em Apocalipse 1:5 nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, nós temos uma aliança eterna através do sangue de Jesus, conforme o escritor da carta aos Hebreus. Então não precisa a igreja imitar o mundo, ou seja, para o povo do mundo vir para dentro da igreja. Se o mundo querer ser salvo, se o mundo querer ser liberto, eles que têm que buscar a Cristo, e Cristo está presente no meio da tua igreja, e Cristo está edificado, porque Ele
é a cabeça da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, se nós estivermos edificados em Cristo, nós iremos alcançar a nossa salvação. Então não imita o mundo, não tenta trazer as coisas do mundo para incentivar o povo, os jovens do mundo a vir para a igreja. Incentiva através da palavra, incentiva através dos louvores, que o Espírito Santo, que está em João 16:8, é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que então a multidão está seguindo Jesus, está seguindo a igreja. A Bíblia diz que enquanto Jesus ele vai entrar em Naim, a Bíblia diz que Jesus vai se deparar com uma mulher que está carregando o seu filho único. A Bíblia diz que esta mulher, ela era viúva. A Bíblia traduz como a viúva de Naim. Esta mulher, certamente ela havia perdido o seu marido. E agora, esta mulher está levando o seu próprio filho para ser sepultado ali dentro de um caixão. Ou seja, ela iria totalmente enterrar o seu próprio filho. Ela estava enterrando os seus próprios sonhos, os seus próprios sonhos que ela havia depositado nos seus filhos. Nós, seres humanos, temos sonhos. Nós, seres humanos, sonhamos e almejamos algo da parte de Deus. Até mesmo aqueles que estão no mundo, eles sonham, eles almejam algo para ter na face desta terra, para obter, para conquistar ou para fazer parte de um plano, de um sonho, que os mesmos sonham para a sua vida. Esta mulher tinha sonho, certamente o sonho daquele jovem, o ajudar, daquele jovem estar com ela nos momentos difíceis, também nos momentos bons da sua vida, porque vivemos momentos difíceis e também vivemos momentos difíceis e bons na face desta terra. Esta mulher, ela estava totalmente sendo frustrada os seus sonhos, tudo aquilo que ela colocou a respeito do seu filho, sobre o seu filho, porque o mesmo estava sendo levado para ser sepultado. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em Naim, e Jesus conhecendo o presente, o passado, Jesus conhecendo o fim, Jesus conhecendo a angústia daquela mulher, porque a mesma estava chorando, porque a mesma estava lamentando pela morte do seu próprio filho. Jesus, ele tem visto o seu lamento. Jesus, ele tem visto o seu choro. Jesus, ele tem visto a dificuldade que você tem passado. Jesus, ele tem visto as perseguições que você tem enfrentado, os levantes que você tem enfrentado, o vale que você se encontra. Jesus tem visto o deserto que você está presente neste momento. A Bíblia diz que Jesus então entrou em Naim. Quando Jesus entra em Naim, a cena vai mudar, a história vai mudar, porque Jesus, ao reparar esta mulher chorando, porque Jesus, ao reparar esta mulher lamentando, os seus sonhos frustrados, Jesus, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, porque a Bíblia diz a única coisa que Deus, ele não resiste, que Deus ele estende as suas mãos, as suas misericórdias alcançam. A Bíblia diz, em Salmo 51:17, é um coração contrito e quebrantado, um espírito contrito e quebrantado, ou seja, na presença de Deus. A Bíblia diz que esta mulher estava quebrantada. A Bíblia diz que esta mulher estava chorando aquele cenário, aquele estado, aquele momento atual que ela estava vivendo na sua vida. A Bíblia diz que então Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus, olhando e vendo isto, Jesus disse para esta mulher: não chores. Ou seja, Jesus entrou em Naim. Jesus não entrou somente nas portas de Naim, mas Jesus também entrou na porta do coração desta mulher. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus não estava entrando somente em Naim,
na cidade, mas Jesus também estava entrando na porta do coração desta mulher, desta viúva de Naim. E a Bíblia diz que Jesus aproximando diz: não chores, ou seja, quando Jesus diz não chores, Jesus está dizendo: não é para a morte, não é para chorar, ainda há solução para este teu problema, ou seja, Jesus está dizendo para ti: não chores, ainda que está no vale a solução. Jesus está dizendo, ainda que está passando pelo deserto, não chores a solução. Jesus está dizendo, não chores, ainda que está sendo perseguido, há sim solução da parte de Deus, de Jesus, sobre a sua vida. Está angustiado, triste, passando por um momento difícil. Talvez você está vivendo o mesmo estado da vida desta mulher. Os seus sonhos estão sendo enterrados, mas Jesus, ele está presente para renovar esta aliança. Jesus está presente para mudar esta história e totalmente cumprir aquilo que ele prometeu sobre a vida de cada um que resolveu viver as suas promessas. Então Jesus diz: não chores. Quando Jesus diz não chores, Jesus está dizendo: não acabou, os seus sonhos não serão frustrados. Quando Jesus está dizendo não chores para esta mulher, é Jesus dizendo: ainda há solução para os seus sonhos, porque os seus sonhos estavam sendo enterrados, porque os seus sonhos estavam sendo totalmente lançados em um mar, e os mesmos afogando o mar, acabando com o projeto desta mulher. Mas Jesus, ele é aquele que anda por cima das águas. Jesus, ele é aquele que anda por cima das lutas. Jesus, ele é aquele que anda por cima das enfermidades. Jesus é aquele que venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus diz: não chores. Jesus aproxima-se do jovem, do menino que estava morto. Jesus diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, Jesus estava falando para aquele jovem: levanta-te, porque aquele jovem, ele era algo que a sua mãe tinha sonhado. Ou seja, os teus sonhos não serão enterrados, os teus sonhos irão ser levantados por Deus, os teus sonhos não serão mortos, os teus sonhos serão levantados por Deus, os teus sonhos não acabaram, os teus sonhos estão sendo levantados por Deus, os teus sonhos não foram sepultados, os teus sonhos estão sendo levantados por Deus, ou seja, não chores. Jesus aproximou do jovem e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, é tempo de você levantar, porque Deus é aquele que realiza sonhos. É tempo de você levantar, porque Jesus é aquele, quando promete algo sobre a vida de alguém, ninguém pode impedir. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 14, o verso 27, a Bíblia diz: porque o Senhor Deus o determinou, quem pois invalidará? Se as suas mãos estendidas está, quem pois fará voltar atrás? Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, porque ainda antes que houvesse dia, ele diz: eu sou, e ninguém há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, ou agindo Deus sobre a sua vida, quem impedirá? Então tenha certeza, os seus planos que você tem colocado, as suas promessas que você tem colocado, direcionado ao trono de Deus, irão se cumprir. Creia, assim como ele ressuscitou os sonhos desta viúva de Naim, ressuscitando o seu filho, ele é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar os seus projetos, para ressuscitar aquilo que estava sendo enterrado, para ressuscitar aquilo que o diabo achou que havia roubado. Jesus, ele é fiel para ressuscitar aquilo que o diabo havia fechado. Ele tem a chave nas suas próprias mãos. Ele tem poder para abrir. Creia, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.